da Saber Soluções Educacionais, do grupo das editoras Ática Saraiva e Cipione. É a editora que está patrocinando a palestra da professora Maria Regina hoje. Gentilmente, os nossos parceiros do nosso material de inglês, e gentilmente trouxeram a Maria Regina para conversar um pouquinho nessa manhã conosco. A professora Dulce, daqui a pouquinho ela chega, vai dar uma palavrinha com vocês, mas nós vamos iniciar por conta do horário. Então hoje, nessa manhã chuvosa, nós contaremos com a palestra O Desemparedamento da Infância. A professora Maria Regina dos Passos Pereira, doutora em Linguística Aplicada pela PUC São Paulo, mestre em Psicologia da Educação, PUC São Paulo, MBA em Gestão Educacional, graduada em Biologia e Pedagogia, tem 36 anos de experiência em educação pública, atua na área pedagógica, na formação contínua de professores, gestores e equipes técnicas, coordenou a construção do Currículo Paulista para a Educação Infantil e tem um canal no YouTube, Construção da Identidade Docente em Perspectiva. Então, nessa manhã, com vocês, a professora Maria Regina, que vai abrilhantar a nossa manhã, com certeza. Obrigada, professora Regina. Bom dia. Todo mundo acordado, né? Eu vou ficar aqui embaixo. Vou me sentir melhor junto com vocês. Bom dia a todos e a todas. Prazer estar aqui com vocês hoje. Achei que eu não ia conseguir chegar por conta da chuva, mas deu certo. Eu sou do litoral sul de São Paulo, não sou do litoral norte, talvez não pudesse ter chegado aqui. Eu sou de Itanhaém, é quase um nhen, né? Mas é Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Fico muito pouco lá. Muito pouco, acho que já tem quase um mês que eu estou na rua, consegui parar um final de semana em casa. E hoje aqui com vocês, falando de uma parte, e eu já diria para vocês todas, a parte mais importante da educação básica é a educação infantil. Eu sei que muitos acham o contrário, mas todos os estudos, todas as partes ligadas à ciência, à neurociência, apontam que se nós não fizermos um trabalho efetivo na educação infantil, o resto não vai rolar. Então essa é a responsabilidade. E fizeram um trabalho com a gente para que nós nos sentíssemos menor na educação. Muitas das vezes você fala assim: você é professor? Sou professor. Quando fala, professor de educação infantil, aí já aperta a boca para não dizer do que é. E a gente tem que dizer de boca cheia: somos professoras, educadoras da educação infantil. É esse o nosso lugar. E que privilégio poder estar nesse lugar. E hoje nós vamos tratar um pouquinho aqui do desemparedamento da educação infantil. Esse palavrão é super importante que a gente esteja atento a isso para cumprir o que está proposto no nosso currículo, né? Eu tive a grata satisfação de fazer parte da elaboração do Currículo Paulista, coordenando a educação infantil. Então, essa parte é uma parte bastante cara para mim. E queria agradecer as meninas aqui de Assis. A gente se encontra muito no virtual, né? Então, eu tive o prazer de conhecer algumas meninas aqui de Assis hoje presencialmente, né? Poder apertar, né? Sabe aquela música, dá vontade de morder, apertar e levar para casa? Só é possível fazer isso no presencial. O online nós trabalhamos muito durante a pandemia e agora nós estamos retomando desde o ano passado os encontros presenciais, e é muito bom
poder sentir cheiro, poder apertar, que no online a gente não consegue nada disso, né? Bom, eu vou começar com vocês aqui e eu vou dizer para vocês que a gente tem aqui uma responsabilidade. Eu vou precisar da sua ajuda, se você puder me trazer o outro. Eu vou trazer, antes de nós iniciarmos, eu trouxe alguns dados para que a gente possa entender que lugar é esse onde nós estamos. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Foi. Então, para a gente iniciar, a sociedade que queremos passa pelo que estamos fazendo com a infância das nossas crianças. E aí cabe uma reflexão para cada um de nós. O que nós estamos fazendo com a infância das nossas crianças? Quem são as crianças que estão conosco? São as mais privilegiadas ou não? Elas são privilegiadas no sentido de poder estar um tempo da vida delas com cada um de vocês. Isso é privilégio. E aqui eu vou dizer uma coisa para quem trabalha em creche. Às vezes na porta da creche, olha que eu visito esse estado e outros estados, e eu faço questão de, quando eu estou no município e eu fico mais de 2 dias, eu visito escolas. E eu vou para a porta da escola para observar como é que a gente está ali recebendo as crianças. E numa das escolas, aqui já perto de Pereira, perto do Mato Grosso já, eu parava na porta da creche de manhã, as mães entregando, aí chega uma mãe de leg, de topzinho, e deixa a criança. E aí você vê a cara da professora já ficar assim, com uma expressão que não é tão agradável, né? Aí a pessoa vai embora, a mãe deixa a criança, e ela fala assim: tá vendo? Vai para academia. E eu aqui, responsável pelo filho dela. Aí eu falei assim: que bom que você está responsável pelo filho dela. Que maravilha, porque é direito dessa criança poder ter a infância assegurada. Olha que bacana, gente. Então esse olhar nosso de falar: vai para academia, vai passear, vai para casa dormir, tudo bem, gente, tudo bem, a gente não controla a vida do outro, mas nós podemos fazer o melhor por essa criança que foi deixada conosco e que fica conosco por horas, todos os dias. E se a gente olha lá para o currículo que fala na educação infantil que nós estamos sustentados em 2 eixos: interações e brincadeiras, vocês imaginam a quantidade, a riqueza das interações que vocês promovem no ambiente onde vocês estão com essas crianças, que é muito diferente daquele ambiente familiar, onde às vezes a mãe está ligada no celular 24 horas por dia e ela já não tem mais atenção para essa criança. Nós estamos sofrendo muito com a tecnologia, e eu vou dizer, eu sou uma defensora da tecnologia, mas o mau uso da tecnologia está levando a sociedade por um caminho bastante perigoso. Nós temos alguns estudiosos trabalhando com isso, a Marianne Wolf, que trabalha com o cérebro digital, e o Demurger, que é um neurocientista francês, falando dos perigos do uso inadequado da tecnologia com as crianças, principalmente as crianças pequenas, essas que estão com a gente. Então, um cuidado a mais para nós, né? E vamos caminhando. E aí, educação é um processo social e desenvolvimento. Não é a preparação para a vida, ela é a própria vida. O John Dewey já falava isso no século passado, lá na década de 20, 30. Quem trouxe isso para nós aqui foi Anísio Teixeira. Também é uma fala do Anísio Teixeira dizendo: a escola não prepara para a vida, a escola é a própria vida. E ela é a própria vida desde a mais tenra idade. Hoje nós temos aí, graças às nossas normativas, a possibilidade de termos as crianças de 0 a 6 anos, 5 anos e 11 meses, dentro das escolas de educação infantil. A obrigatoriedade para 4 e 5 anos, mas nós temos aí a obrigatoriedade de 50% de 0 a 3 estarem matriculados. Alguns municípios já ultrapassaram isso, outros já estão chegando perto dessa meta. Então, esse trabalho diz o quê? Sobre nós e sobre o nosso futuro. Talvez o nosso trabalho diário não traga para nós a reflexão do quanto
esse trabalho é importante para nós. Quando nós estamos trabalhando com as crianças, nós estamos trabalhando para nós. Porque poder formar sujeitos melhores para o planeta, não é para cá não, para Assis, para o planeta, assegura que as próximas gerações terão um planeta sustentável para sobreviver, para viver. E sobreviver a gente está aqui agora, né? Com essas questões ambientais que estão passando por nós, que a gente não vivia, e aí vou alertar. Teremos dias piores com relação às manifestações climáticas, gente. E isso tem a nossa mãozinha lá, né? O nosso excesso de consumo, essa sociedade maluca que só fica feliz quando está comprando. Felicidade, gente, não está nas compras. A gente precisa entender que felicidade também é poder ver o sol nascer, o sol se pôr, sentir o vento na cara, pé no chão, abraçar a árvore, sentir grama molhada no chão. Isso é felicidade. Mas colocar na nossa cabeça que a felicidade está no templo do consumo. Onde é o templo do consumo? Onde você entra e perde o horário. No shopping, né? Ainda faz uma coisa com a cabeça da gente, que é comprar aquilo que a gente não precisa, com o dinheiro que a gente não tem, parcelado e suado as prestações, não é assim? A gente sempre tem um carnezinho para pagar, né? Uma fatura que chega todo mês. Eu entendo porque eu não sou hipócrita, não. Eu também estou imersa nessa sociedade e sofro tudo isso que vocês sofrem. E aí eu estou lembrando do nosso músico que estava aqui. E ele, qual foi a última música que ele tocou? Alguém lembra? Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Ninguém lembra? Qual foi a última música que ele tocou? Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso em cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Olha só. A gente canta muitas músicas sem prestar atenção no teor das letras. E olha como é chamativo esse início. Eu vejo a vida melhor no futuro, e eu vejo isso em cima de um muro de hipocrisia. Nós estamos mergulhados num mundo de hipocrisias. E a gente vai conseguir tratar algumas questões aqui hoje com os dados que eu trouxe para vocês. Então, que vida estamos proporcionando às nossas crianças? Lá na escola, é uma vida com abundância, com qualidade, com experiência, com liberdade? Ou é uma vida cerceada? As nossas crianças têm a oportunidade de falar muito sobre o que elas pensam? Ou a gente vai limitando? Porque é preciso entender a quem nós estamos servindo. É preciso entender isso. Porque dependendo do modo, das concepções teóricas que embasam a minha prática, eu vou formar um tipo de sujeito, que pode ser um sujeito para obedecer ou um sujeito para transformar. E aí eu preciso entender, a minha prática promove a formação de um sujeito crítico desde a mais tenra idade, ou eu estou formando para esse sujeito falar sim senhor, não senhor? Quem é esse sujeito? E nós estamos falando da idade mais importante, porque de 0 a 6, 90% das redes neuronais são formadas. E para que essas redes neuronais sejam formadas, eu preciso de muita experiência. Eu preciso dessa criança com contato com muitas coisas. E não é no quadrado da sala de aula que a gente dá oportunidade para isso. Por isso que eu falo do desemparedamento da sala de aula. Essa não é uma fala minha. Vários autores vêm trazendo isso para nós. Não tenhamos medo de tirar as crianças do quadrado de cimento. O quadrado de cimento faz com que as nossas crianças criem ojeriza pela natureza. Sabe a criança que tem medo de pisar no chão, com areia, que fica na pontinha do pé? A criança que vê uma joaninha e quer matar? A criança que vê uma lagarta e se ela puder, ela atira longe?
A gente não precisa disso, gente. Nós é que somos os invasores. A sociedade, do jeito que está, é danosa para o meio ambiente. Não sei se vocês conhecem Ailton Krenak. Durante a pandemia ele falou assim: ó, o vírus da Covid veio com o endereço certo. Qual era o endereço? Animais e plantas? Não, o endereço era o nosso corpo. Porque nós fizemos muita coisa ruim para esse planeta. Estamos fazendo ainda. E a gente precisa rever isso, cuidando dessas crianças para que elas possam ter pensamentos diferenciados. Eu trouxe aqui alguns trechinhos. Esse aqui é um material novo da Unesco, que foi lançado no Brasil ano passado. O único brasileiro que esteve aqui ligado à elaboração desse material foi o Cristóvão Buarque. E esse material está muito ligado à sustentabilidade. Então diz assim, ó: enfrentamos um desafio duplo para cumprir a promessa não cumprida de assegurar o direito à educação de qualidade para cada criança, cada jovem e cada adulto, e realizar de forma plena o potencial transformador da educação como um caminho para futuros coletivos sustentáveis. Observem que futuros coletivos sustentáveis às vezes não combina com o que é feito nas escolas hoje, que ainda tem um pé no individualismo, na meritocracia. E a gente precisa reverter isso desde a educação infantil. Então, a responsabilidade com a educação infantil no município é quando esse município de fato acredita que pode virar os dados de aprendizagem trabalhando melhor com a educação infantil. E eu vou mostrar alguns dados de vocês aqui hoje. O que se vive na primeira infância impacta a vida toda. O que significa isso? Que tudo que acontece na infância deixa marcas indeléveis. O que são indeléveis? Que não se apagam. E aí vocês podem recorrer à memória de vocês para poder entender quais são as marcas que a infância deixou em vocês. Por exemplo, eu descobri por meio da terapia, olha só, eu nem não sabia disso, mas por meio da terapia, porque agora eu estou usando uma das habilidades, a 8ª, se não me engano, conhecer-se, apreciar-se, cuidar da saúde física e emocional. Estou nessa agora. E eu descobri por meio da terapia que eu tenho sequelas de quando a minha mãe, eu sou primeira filha, quando a minha mãe engravidou do meu irmão, eu tinha 1 ano só, e eu mamava no peito, e ela teve que me desmamar à força por conta dessa gravidez. Eu nem sabia disso, né? E aí eu fico entendendo algumas coisas de neuroses que eu tenho que passam por essa infância. Então, quanta coisa que está aí encalacrada, feita com casca de cebola lá no meio de nós, que são marcas da infância. Quantas coisas. E aí é pensar, se nós estamos com essas crianças, quais marcas estão ficando nelas? Que marcas nós estamos deixando nas nossas crianças? Marcas indeléveis positivas ou nem sempre tão positivas? E aí eu vou trazer alguns dados para vocês entenderem esse lugar da educação pública que vocês ocupam. Esse dado aqui é fresquíssimo, ele é de 2022. Esse número absurdo de 47.382.074 matrículas diz respeito à quantidade de alunos da educação básica nesse país. É gente que não acaba mais, não é? Agora, vocês imaginam qual é a porcentagem de alunos aqui da educação básica que frequentam as escolas públicas? Alguém arriscaria uma porcentagem? Quanto será que tem? Desses alunos todos, quantos ocupam os bancos das escolas públicas? Quem arriscaria? Assim, um número, 30%, 10%? Quanto? 90%, você? Alguém dá mais? Quanto? 68, olha, ela foi ali, 68, vamos ver quem chegou mais perto aqui. Olha só, desse número de 47 milhões, 38 milhões estão nas escolas públicas. Vocês estão entendendo que se o nosso trabalho na educação pública for bem feito, a gente muda o país? E vocês estão entendendo também por que não se muda esse país?
Porque não tem um investimento ainda como se deveria na educação. A gente vem lutando por isso. E aí, só para vocês terem ideia, olha só a quantidade: 81% das matrículas da educação básica ocupam os bancos escolares da escola pública. Vocês acham que os 19% que estão numa situação bem tranquila querem que 81% façam a diferença? A gente sente isso no dia a dia. O que é um país deseducado? O que é um país onde a educação passou aqui, à margem das pessoas? Vocês devem ter experiências em 1000 do que é conversar com uma pessoa que fala de axiologia. Não é? Eu acho isso. Eu não acho nada. Educação a gente acha baseada em fatos e dados. Não dá para ter axiologia na escola, porque esse dado aqui me implica de tal maneira, com responsabilidade, que eu falo assim: olha, eu estou na educação infantil, aqui nessa educação pública, fazendo a diferença. Eu vou olhar para cada criança minha como sujeito de potência, que é lá o que o Carl Rogers fala. Eu preciso olhar para as minhas crianças e falar assim: é um sujeito de potência. Se eu der as condições, ele vai ser um sujeito maravilhoso neste país. Mas se eu olho para essa criança e falo assim: é filho de quem? Já dei aula para a família inteira, não vinga nenhum. Matei a criança ali. Eu trago aqui o César Coll com a profecia autorrealizadora. Que quando a gente vê uma criança pobre, suja, piolenta, catarrenta, a gente não tem muito apreço. A nossa carinha de nojo já vai junto, gente. E a gente precisa melhorar isso. Porque esse catarrento, piolento, essa criança que não tem a beleza que a estética impõe para nós, ela vai estar aqui no mundo junto conosco. E se eu não cuidar dela, eu estou descuidando de mim. Sabe por quê? Porque nós somos sujeitos individuais, mas que compomos um coletivo. Quando eu firo a Silvia, eu me firo. E se eu conseguir pensar dessa maneira, eu vou tratar muito melhor, eu vou ter muito mais responsabilidade. Eu sei que vocês aqui têm toda essa responsabilidade. Eu estou resgatando algumas coisas importantes para a nossa conversa de hoje. Então, olha só, se essa imagem do gráfico já me deixa assustada, eu acho que essa imagem impacta também, né? Porque quando eu vejo aqui, olha, que na rede particular são 19% dessas matrículas, e eu consigo ver esse retângulo vermelhinho aqui com a quantidade de alunos na educação básica que compõem a educação particular, e eu vejo essa imensidão de 81% fazendo parte da escola pública, o que está dizendo para nós esse dado? Que se nós fizermos um trabalho coletivo de qualidade, de excelência, a gente muda esse país. Nossos alunos, independente da classe social, eles têm direito. O que o artigo 205 diz sobre educação no país? Educação é direito, não é? E é dever. Dever de quem? Do Estado, da família, mas é direito de cada um a educação. E aí, por que eu trago o artigo 205? Para a gente tomar um cuidado de não achar que a educação é mercadoria. Tem um trabalho nacional, que parece um câncer comendo por baixo, fazendo uma lavagem na nossa cabeça, querendo dizer que nós, do serviço público, não somos bons funcionários. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Que tem um trabalho muito bem articulado aqui, comendo por baixo, para que as pessoas achem que quem está no serviço público é preguiçoso, se encostou. Não. Vocês imaginam o que seria esse país sem uma escola pública? O que viraria isso? Vocês têm ideia? E nós estamos tratando aqui do carro-chefe da nação. Nós estamos no sudeste do estado de São Paulo.
Quando a gente sai desse lugar confortável, por exemplo, eu viajo lá para o Acre, eu viajo para o Pará, você começa a entender e dar valor para essa educação. Porque se aqui nós estamos numa situação confortável, gente, o Acre, o Pará, vocês não têm ideia do que é. Com ela, já fiz trabalho lá, ela falou assim: Maria Regina, precisa vir para cá para primeiro formar os nossos professores. Gente, isso é sério. Os professores que estão trabalhando com as crianças não têm as condições necessárias na formação para poder atuar. E aí, como é que a gente faz para virar esse jogo? Virar esse jogo no estado de São Paulo é muito tranquilo. Agora, virar o jogo num estado como o Acre, onde ninguém liga, porque ele tem menos de 1 milhão de habitantes, o Acre inteiro tem menos de 1 milhão. Quando a gente trata politicamente, não é um estado que vai virar para nenhum candidato quando se elege. Então é aquele estado que vai ficando, vai ficando. Quando a gente vai para lá, andar nas estradas do Acre, você tem que estar preparado fisicamente e psicologicamente, porque não tem estrada, é buraco, buraco, buraco. Você anda 11 horas de carro depois do aeroporto para chegar nesse lugar. Então tem que ter muito amor pela escola pública para falar assim: eu me disponho a sair de São Paulo e a fazer esses lugares onde pouca gente quer ir. Pouca gente se dispõe a fazer uma viagem maluca dessa. Você tem que estar com a coluna em dia, e se está em dia você volta com ela toda estraçalhada, né? Você sabe que depois você volta de lá 2 dias só para você pôr o corpo em ordem, que você volta arrasado, né? Andar de barco, visitar regiões ribeirinhas, coisa que para nós não é comum. Mas as crianças estão lá também. Com quais condições essas crianças estão lá? Com as mesmas que as nossas aqui? Não. Algumas, poucas que estão na região urbana, sim. As que estão afastadas, não. E aí a gente precisa pensar, esse número aqui, ele para mim, ele é estarrecedor. Porque como a gente acaba trabalhando muito e não olhando para dados, isso faz também com que nós não atentamos para o tamanho da nossa responsabilidade. Olha só, gente. Observem aqui, olha, eu vou trazendo alguns dados bem rapidinho, aqui agora do estado de São Paulo. O estado de São Paulo na educação infantil atende 64,1% das crianças nos municípios. Isso significa que o município, fazendo um bom trabalho, ele eleva os dados do estado de São Paulo. Nós temos cidades no estado de São Paulo com dados muito ruins lá no IDEB do 5º ano. E aí vocês acham que a educação infantil não fez parte disso? Fez muito. O resultado do 5º ano do SAEB é resultado nosso da educação infantil também. Se tivermos uma educação infantil bem bacana, isso também melhora lá. E aí tem um alerta aqui. Não estou falando que a educação infantil é responsável pela alfabetização, porque não é. Não é. A educação infantil é responsável pelos prelúdios da alfabetização, que é o brincar, que é o movimento, que é estar atento, que é ter contato com todo esse mundo letrado. Mas a alfabetização é responsabilidade do ensino fundamental com os componentes curriculares que lá estão, que não estão na educação infantil. A gente vai olhar alguns dados aqui e retornar a isso. Aqui de novo, olha, no ensino fundamental, nos iniciais, a coisa fica muito maior, 78,1% são atendidos, 78,7% são atendidos pela escola pública. Vocês imaginam isso, gente? Se a gente conseguisse fazer com que todas essas crianças aprendessem, nós teríamos um estado muito melhor. Eu vim do Mato Grosso semana passada, uma região de soja, algodão e milho. E aí, a secretária falou assim: Maria Regina, você não sabe o que está acontecendo aqui. Os fazendeiros estão loucos atrás de pessoas para a colheita da soja, porque ela tem um tempo, e não acha gente para dirigir aquelas aranhas gigantes, com cabine climatizada, computador e tudo mais. Sabe qual é o salário, gente? 22 mil. E não acha quem vá para lá fazer isso. Bora para lá, gente, bora fazer um curso técnico. 22 mil, não tem gente para ir para lá, porque quem está
faz isso está ocupado já. Você está entendendo o que é uma educação que não atende? Por quê? Olha só, vocês podem pensar assim, mas o filho do fazendeiro não podia estar fazendo isso? O filho do fazendeiro está aqui, ó. Opa, aqui. Nesses 19%, alguns não estão nem no Brasil, gente. Como é que vai ficar nessa terra da Odete Roitman, né? Como é que ela dizia? País de tupiniquins, não é? Eles estão fora. Imagina, vem passear aqui. Não é qualquer lugar que eles vão passear, não, gente. Essa é a realidade que a gente tem. E nós precisamos virar isso. Se a massa está na mão da escola pública, por que a gente não vira esse jogo? Porque tem um trabalho aqui para que nós sejamos sujeitos muito pacíficos. Eu não estou falando que não tenhamos que ser pacíficos, críticos, reflexivos. A gente não vai se armar até os dentes para ir para a guerra, não é isso. A nossa luta é pelo conhecimento. Qual é o maior poder que uma pessoa pode ter? E aí por isso tiram de nós. Qual é o maior poder? Conhecimento. Esse é o maior poder. E aí por isso que tiram dessa quantidade exorbitante de 81% o conhecimento. Porque ele pode fazer você fazer coisas muito diferentes. Faz você, por meio do conhecimento, desejar coisas que sem conhecimento você não deseja. E quando o desejo chega, gente, sinto muito, mas quando o desejo chega, a gente vai correr atrás dele até conseguir. Nós somos brasileiros, não desistimos nunca. No ensino, anos finais, olha só, nós temos 79,5%. Então vocês estão vendo que a maioria das crianças, adolescentes, estão nas escolas públicas? E no ensino médio, olha, mais de 80%. E aí quando a gente olha os resultados do IDEB, o ensino médio é uma derrocada. E aí você vai entender por que os alunos não conseguem chegar. Não conseguem fazer um curso técnico. Por quê? Porque tem uma defasagem em língua portuguesa e matemática, principalmente, que derruba a vida desses meninos. A gente vai matando os sonhos dentro da escola desde a mais tenra idade. E a gente precisa reverter isso. Caminhando, olha só o que eu trouxe para vocês, gente. Esse dado é de Assis, não é de outro lugar, esse dado é daqui. Esse dado está dizendo assim que este município mantém desigualdade social. Horrível dizer isso, né, gente? Mas não sou eu que estou dizendo. Os dados são. E aí eu vou dizer para vocês, quando eu olho para esses dados aqui, que olha, equidade, percentual de estudantes com aprendizado adequado. O que significa isso? O adequado é quando eu tenho alunos no nível avançado e no nível proficiente, onde ele precisava chegar por direito e chegou. Mas os dados de vocês, aqui quando eu olho para a língua portuguesa, nível socioeconômico, então nível socioeconômico baixo e nível socioeconômico alto. Agora eu preciso fazer um parênteses aqui. Quando a gente coloca nível socioeconômico alto na escola pública, não é rico, é não pobre. É pobre e não pobre. Porque o rico não está na escola pública. Poucos estão na escola pública. Mas o que esse dado quer dizer para nós? Ó? Que nesse município de Assis, esse é dado 2019, né? Recente. O de 2021 não saiu ainda. O que está dizendo para nós? Que aqui nesse município, lá no 5º ano, né, que é o resultado da educação infantil até o 5º ano, nós temos aqui, olha, 23 pontos de diferença entre ricos e não ricos, e pobres e não pobres. Isso significa o quê? Traduzindo, que aqui de cada 100 crianças pobres, 53 aprendem no nível adequado, 47 ficam para trás. É muita gente. Quando eu olho aqui para o nível alto, né, o não pobre, de cada 100, 76 aprendeu, 24 ficou para trás. Quando eu somo 24 daqui com 47 aqui, é muita gente que está ficando sem a escolaridade de direito neste município. Vocês tinham ideia disso? E eu estou falando aqui de pobre e não pobre. Quando eu vou para pretos e brancos, e não tenhamos medo de falar preto, nosso medo é ter que ser racista.
Racismo estrutural que está aqui na nossa mãozinha. Porque vocês podem falar assim, não sou racista, somos todos racistas estruturais. Pela história desse país. Somos todos. E eu falo isso com muita tranquilidade. Eu sou casada com um preto, não sou casada com um moreno. Não é moreno, gente. Moreno sou eu. Eu sou casada com um preto. E mesmo assim, de vez em quando eu me pego num processo reflexivo para falar assim, por que é que eu senti isso agora? Por que é que eu fiquei com medo agora? Porque isso é estrutural. E a gente precisa tratar. Enquanto eu escondo, eu não trato. A partir do momento que eu ponho isso na mesa, eu tenho que tratar. Isso aqui, sabe o que acontece, gente? Isso aqui tem uma coisa importante para nós agora. Os municípios, pela nova lei do Fundeb, ficarão sem uma parte de dinheiro se não cuidar da desigualdade. O VAR, artigo 14 da nova lei do Fundeb, que fala das condicionalidades. Então, isso para nós é sério. Isso aqui está sendo levantado um dado. Por quê? Porque tem uma avaliação externa que faz um questionário que recolhe esses dados. Nós aqui na educação infantil não temos isso. Mas eu na educação infantil, eu já preciso mapear a minha sala desde agora. Para falar assim, dos meus 20, 30 alunos, quantos são pretos? Quantos são pobres? Para eu poder começar a pensar se aquilo que a criança mais privilegiada está alcançando, esse aqui sem privilégio precisa por direito alcançar também. E eu estou falando aqui de língua portuguesa, olha, né? Agora, quando eu vou para a matemática, a situação é muito pior, gente, muito pior. E eu peguei um dado que vocês podem falar assim, mas não é de educação infantil que ela veio falar, mas isso aqui está espelhando o que foi feito na educação infantil também. Não tem como eu não colocar a educação infantil aqui. Diga. Pode. Está se coçando aí. Pode se coçar. Eu não vou abrir para todos não, mas ela me chamou a atenção. Então, eu estou aqui me consumindo com a sua fala, porque eu acredito nisso. Morei em Benjamin Constant, já chega de barco, Amazonas. Trabalhei também no interior de Minas Gerais, leste, divisa com Bahia, Espírito Santo. Então, tudo isso que você falou eu vi. E hoje eu estou aqui em São Paulo. Agora, quando você colocou esses dados, aí eu não aguentei, eu pedi a palavra. Porque eu já passei por isso. Quando a gente discute esse tipo de assunto em São Paulo, a gente é considerado comunista, de esquerda e outros vamos dizer, dedicados. Quando a gente discute esses dados no norte, nordeste, interior do Brasil, é outra fala. Então é muito importante, professor, você trazer isso para a gente, porque eu estou aqui feliz, porque eu vi no início da sua fala até esse momento, eu vivi tudo isso. Muito obrigada. Sandra. Obrigada, Sandra. Eu só vou retomar uma coisa aqui que a Sandra falou. A gente tem que tomar muito cuidado. Nós somos todos educadores, não somos? Na educação, nosso partido é educação. Não tem partido não, gente. Vamos lá, esquerda, direita, não. Nosso partido é educação. Qual é o nosso partido? Nosso partido é a resistência. Por quê? A resistência de fazer com que cada aluno pobre, miserável, aprenda. Essa é a nossa resistência. É isso que a gente vai mostrar como resistência. Passou por mim, não vai sair incólume. Vai sair e vai aprender. Vai passar por mim, vai sair diferente. Vai sair melhor. Vamos parar com esse negócio de politicagem, gente. É politicagem mesmo. A gente tem que adotar aquilo que é nosso. Quem não lutou por esse lugar da educação, gente, sinto muito. Não pode ficar em cima do muro. Tem uma habilidade, aliás, uma competência, oitava competência, que fala conhecer, se apreciar, se cuidar da sua saúde física, emocional, reconhecendo-se na diversidade. Quando fala conhecer-se, eu preciso saber quem sou eu na fila do pão. Eu preciso saber.
né? E a gente às vezes foi privado de muitos dados, gente. Isso é muito comum. Por exemplo, esses dados passam no Jornal Nacional? Passa no Datena? Não passa, gente. Onde o povo está pregado com os olhos, não passam esses dados. Porque eu não quero um povo que tenha dados em mãos. Porque isso aqui é poderoso, gente. Isso vai mudando o meu modo de ser, estar e agir no mundo. Como educadoras e educadores que somos, não tem como. Não tem nada de partidário aqui, tem de responsabilidade via base legal. Vou trazer só um artigo aqui da LDB, que é nosso, como professor de sala de aula. Os docentes incumbir-se-ão de zelar pela aprendizagem dos alunos. Ponto. Qual é o papel da secretaria? Artigo 11. Supervisionar os seus estabelecimentos de ensino. Para quê? Para saber se a política pública vigente está lá dentro da escola ou não. Qual é o papel de quem é gestor? Velar pelo plano de trabalho de cada docente. Ponto. Está na LDB. Simples assim. Não tem que dizer, não eu acho, não. Está lá, gente. Qual é o trilho da educação pública brasileira? Qual é o trilho? A legislação. Alguém faz o que quer, o que dá na cabeça na escola? Não. E se estiver fazendo isso, tem que voltar para o trilho. Qual é o nosso trilho? Constituição Federal, LDB, as resoluções vigentes agora, por exemplo, resolução 1 de 2020, Base Nacional da Formação Continuada, é aquilo que está predestinado para nós. Tem muita gente falando assim, estou inventando isso, sou contra, sou a favor. Você pode ser contra, você pode ser a favor, mas enquanto for lei, cumpra-se. Enquanto for normativa, nós não vamos, nós podemos reivindicar, mas enquanto ela estiver vigente, é por ele que nós vamos andar, por essa legislação que nós vamos andar. É isso. Trazer essa responsabilidade para nós agora é fazer com que eu possa, a partir desses dados, acender o holofote aqui. E que eu possa voltar para a minha sala de aula, no próximo dia letivo, e observar quem são os meus alunos. Que contexto que essa escola está inserida? Quem são esses pais? Essas crianças que estão aqui no centro da cidade são iguais às crianças lá da zona rural? Cognitivamente são iguais, têm as mesmas potências. Socialmente são marcadas de diferentes maneiras. Agora, se a gente não ler um pouquinho mais, por exemplo, para poder entender isso, eu tenho que entender da sócio-história, que é a base que a gente gostaria muito que as escolas estivessem caminhando, que é o sócio-interacionismo a partir do Vygotsky. E isso demanda estudo nosso, para que eu possa entender por que está marcado lá interações e brincadeiras. Vamos ler lá na concepção teórica para saber qual é o meu chão, porque às vezes eu não tenho chão, ou eu penso que eu não tenho. Porque quando você não sabe quem é o teórico que está de mãos dadas com você, tem alguém lá, que pode ser o Skinner, né? Behaviorista, a educação bancária, enfim, a gente precisa ficar atento. Isso aqui é para levantar, não é para levantar uma lebre, não, é para levantar um canguru com esses dados, para que a gente possa pensar, quem são os meus alunos? Os meus alunos pretos, pardos, indígenas, pobres, estão aprendendo também? Eu abraço, eu cuido, ou aquele catarrento a gente pega por trás e dá aquele chacoalhão no nariz. Isso aí impacta a criança. Isso é colocar a criança numa experiência que é desrespeitosa. Então como é que a gente vai cuidando disso? Gente, eu não estou falando que é fácil não, viu gente? Se fosse fácil, não eram vocês que estavam aqui. Por isso é que vocês estão. Porque vocês são capazes de fazer tudo isso. Vocês são sujeitos de potência. Se vocês estão aqui hoje, é porque esse município acredita em vocês. Não seria diferente. Caminhando, mais da metade de todas as crianças e adolescentes brasileiros são afrodescendentes. Não sou eu, isso é dado do IBGE que está colocando para nós. E aí a gente precisa
precisa tomar um cuidado, porque às vezes na matrícula, quando a mãe chega na matrícula e a pessoa pergunta qual a cor, a mãe vai dizer assim, é branco, e ela é preta, ela é parda. Por quê? Porque tem um apagamento da cultura afro nesse país. Não é porque ela não quer ser. Foi apagada toda a cultura dela. Botaram uma marca cultura europeia ali, numa pessoa que tem todas as marcas da cultura afro, gente. Nós estamos em 2023, não estamos? A 10.639, que trata dos conteúdos da África no currículo, tem 20 anos e não entrou. Não entrou. E quando eu visito escola, que eu vou na biblioteca, eu fico arrepiada quando eu vejo que aqueles livros da cultura afro estão atrás dos livros, que é para você não ter o risco de pegar. Porque como é que eu vou lidar com a mãe que não quer que eu leia esse livro para as crianças, que está contando a história dos orixás? Gente, para de misturar em lugares. Religião é uma coisa, cultura é outra. Isso para nós, a gente precisa assim, e isso é um negócio que mexe dentro da gente. Dependendo das crenças na qual você foi criado, isso vai fazer com que você tenha que ter muita resistência para a desconstrução que você vai precisar passar para poder trabalhar tudo isso. E nós viemos de uma matriz europeia, obrigados, e nós temos uma dívida de mais de 350 anos para com esse povo, gente. Por que a gente acha que preto tem que estar num outro lugar? Por exemplo, por que numa população como a nossa, 67,5% de quem está preso são pretos, e com baixa escolaridade ainda? Os presidiários brasileiros, menos de 1% tem curso universitário. Menos de 1%. Isso é um alerta para nós. Quem tem baixa escolaridade está preso. Não tem que acender um holofote para nós? Tem, né? Depois, continuando, olha, a educação infantil de qualidade deve ser uma prioridade para todas as sociedades. Um expressivo acervo de pesquisas educacionais aponta para a importância da educação infantil como uma base fundamental de toda a aprendizagem e desenvolvimento futuro. Então, se a gente cuidar dessa terra, se a gente arar essa terra, não tem como a plantação dar errado. Mas também tem uma questão, não adianta a gente cuidar aqui direitinho da educação infantil e pegar um ensino fundamental que não dá conta e pôr a culpa na educação infantil, também não pode, né? Tem uma sequência aí dessa qualidade e excelência em educação. Caminhando aí, então a gente vai relembrar o currículo agora, porque como eu estou falando de desemparedamento, vocês podem, mas onde está o currículo? Que tem que tirar as crianças, tem que pôr no quintal, tem que levar para passear na praça, tem que pôr o pé no chão, o pai tem que chegar, a criança tem que ter porcalhada. Não é para sair com o cabelo lambido, camisa branquinha. Até a propaganda do ONU está dizendo que se sujar faz bem, gente. Até a propaganda do ONU. Tudo bem que eles querem vender sabão, né? Mas o que eu estou dizendo é que criança, quando sai muito limpa da educação infantil, tem alguma coisa esquisita acontecendo na escola. Criança, quando sai da educação infantil, e se tem que sair limpinho, tem uma camiseta lá que a mãe manda, aquelas grandonas, que ela vai se emporcalhar, mandar depois embora, põe a roupa mais limpinha. Mas a criança se suja. Quando você vê a criança com aquele cabelinho lambido, toda arrumadinha, saindo da educação infantil, eu estava no Pará, uma secretária de educação, olha, tremo, ela falou assim para mim: vou te levar numa escola que você vai ouvir, não vai ouvir uma mosca. Já me arrepiei. Eu já devo voltar e falar: não me leve não, não me leve não. Eu falei: como é que eu posso ir numa escola onde tem criança e eu não vou ouvir o barulho de uma mosca? Porque nem a mosca consegue fazer barulho. Como é que é isso, gente? Criança é barulho, criança é movimento, criança não é para atenção, que a gente fica nessa neura, tem que desenvolver atenção. A atenção se desenvolve por meio do brincar, por meio de atividades lúdicas, não é quieto, senta, não é isso, não dá para fazer isso com criança, gente. Criança é, nós somos movimento.
Vocês imaginam criança? Como é que a criança, quando nasce, as perninhas, não para a perna, não para braço, só não mexe se for doente. Então, criança, escola de educação infantil, ó, parece o Tasmania lá dentro. É assim. E a gente correndo atrás, a gente com 5 olhos em cima. Não é isso? Se tem alguém que tem criança assim quietinha, ou está na PAI, não é? Não pode ser escola de criança que tem saúde. E mesmo aquelas que têm um pouquinho mais de comprometimento, são crianças com potência de aprender. A gente precisa lembrar disso. Caminhando. Então, agora eu vou fazer uma interpretação de texto com vocês, para a gente chegar no currículo de educação infantil. Por que eu vou trazer a interpretação de texto? Porque tem um descritor do SAEB, na prova do 5º ano, que as crianças no Brasil se saem mal. Na verdade, são 3. Um é retirar a informação implícita do texto, a outra é reconhecer efeitos de humor em tirinhas ou em textos, e a outra é distinguir fatos de opinião. Olha só, não são as crianças que têm dificuldade em distinguir fatos de opinião. A gente passou por um movimento maluco esses dias aí, que a pós-graduação era no WhatsApp, não é? Que a verdade absoluta estava no WhatsApp. Aí entra o nosso papel de educador e fala: não, onde vocês ensinam? Vamos ver se é verdade primeiro, né? E mesmo dependendo da verdade, não é bom passar para frente, gente, né? Não é o nosso trabalho de linguagem, né? Mas tudo bem que às vezes a língua coça, mas vamos tomar cuidado com aquilo que a gente recebe. Então olha aqui, ó, vamos fazer um trabalho de interpretação de texto em 2 partes aqui. A primeira está assim, ó: o planejamento de ensino deliberado e focado requer que nós, como professores e autores do currículo, façamos uma mudança importante em nosso pensamento sobre a natureza do nosso trabalho. Essa é a primeira parte. Então, quer dizer aqui, nós fizemos o currículo. Mas quando é que eu fiz? Quando você deu pitaco naquela parte que veio lá de coleta pública. A gente fez aqui, se reuniu, mandou lá para São Paulo, nós acolhemos o que vocês colocaram. Algumas coisas não deu para acolher porque estava muito fora, mas está dizendo aqui, se nós que estamos aqui responsáveis construímos o currículo, tem que ter uma mudança na nossa prática, porque mudou o currículo, mudou a prática. Aí a segunda parte, a mudança envolve inicialmente pensar muito sobre as aprendizagens específicas almejadas, antes de pensar sobre o que nós como professores vamos fazer ou oferecer nas atividades de ensino e aprendizagem. Essa é a segunda parte. Aí a pergunta para nós é: onde moram as aprendizagens específicas almejadas no currículo? Se você estivesse com o currículo da educação infantil aberto, onde você iria buscar uma aprendizagem específica almejada? Onde seria? Onde seria? Vamos caminhar. Fica com a pergunta aqui: onde moram as aprendizagens específicas almejadas no currículo? Porque está dizendo aqui, ó, que eu primeiro preciso saber quais são essas aprendizagens para depois eu preparar as minhas vivências para com as crianças. E se eu faço o contrário, o que acontece? É como se eu tivesse que ir viajar. Eu vou viajar, arrumei minha mala, depois eu decido para onde eu vou. O que vai dar? Chabu. Porque se eu vou para um lugar muito frio e eu preparei uma mala de verão, vou passar frio. E o inverso também é verdadeiro. Quando alguém está dizendo que eu preciso primeiro olhar para as aprendizagens específicas almejadas antes de pensar nas vivências que eu vou preparar, está dizendo que eu tenho que conhecer o currículo, porque tem uma coisa em nós, gente, isso é muito natural. A gente, enquanto professor, passamos, eu estou falando que eu estou dando a minha mão palmatória. Professor sai de férias, faz uma viagem, só pensa na sala dele. Qualquer coisa que ele vê, ele transforma numa vivência para levar para a escola. A gente faz isso, não faz? Ouvir uma música, meu Deus, dá para fazer tal atividade. Já pega, já grava, baixa do YouTube, a gente faz isso, gente. É natural. Só que agora nós vamos fazer o inverso. Primeiro, eu preciso saber onde tem aí marcado o direito que a criança tem
para depois pensar na vivência. Então vamos caminhando aqui. Esse medo está falando vocês aqui, não está? Está tudo bem? Então vamos lá. Olha só. Olhando para cá, eu preciso entender como é que se dá o desenvolvimento. A mola propulsora para o desenvolvimento, estou falando de desenvolvimento humano, tá? Nós precisamos dessas três coisas importantes aqui: o outro, por isso as interações, a cultura, então preciso saber que lugar é esse onde essa escola está imersa, e a natureza, porque olha assim, brincar hoje para proteger amanhã. Criança que não brinca com coisas da natureza, ela cria aversão pela natureza, ela cria medo. E aí quando eu tenho medo da natureza, qualquer coisa que chegue perto de mim eu quero afastar, né? Se eu tinha um quintal, olha só a maluquice que nós fomos vivendo. A gente tinha quintal em casa, não tinha? Com árvore, goiabeira, vivia pendurado. Um dia a mãe falou assim: não quero mais sujeira dentro de casa, cimentou tudo. Minha mãe fez isso. A gente tinha quintal com carambola, pé de laranja, abricó, flamboyant. Um dia ela falou para meu pai: não quero mais sujeira dentro de casa. Cimentou tudo, gente. É mais fácil para limpar. Acabou com a vida da gente, acabou com a brincadeira, está pendurado em pé de amora, pé de goiaba. Acabou. A gente precisa fazer o serviço agora, que é um serviço inverso, retomar as nossas raízes. Nós vamos precisar, e essas crianças não têm contato com essas coisas não, gente. A gente vai precisar na escola fazer com que essas crianças pisem no chão, brinquem com lama, façam banho de bica em dias de calor. Sabe o que é banho de bica, gente? Não precisa ter uma piscina na escola não, uma mangueira, um esguicho pendurado. E as crianças ali se divertindo. Esse contato é salutar. Mas os pais, expliquem o currículo para os pais. Os pais não podem estar alheios. Outra coisa, quando a gente fica refém dos pais, o currículo não está na sala de aula. Nós não podemos estar reféns. O currículo é normativo, então eu preciso trabalhar. Se o pai está reclamando, eu tenho que fazer reunião de pais, falar assim: pai, o currículo mudou, agora nós vamos trabalhar assim, assim, assado, porque isso faz parte do desenvolvimento da criança. Sua criança vai ser mais saudável, vai adoecer menos, enfim. Se nós estamos reféns dos pais, é porque eu ainda não conheço o currículo. E aí qualquer coisa que o pai vê na escola, quem fez pedagogia aqui? Foi o pai ou fomos nós? Fomos nós, gente. Quem tem que ser riscado? Vai falar para um médico que você quer que ele dê amoxicilina, não quer que ele dê azitromicina. Alguém fez medicina aqui, minha senhora? Quem sabe o que a senhora tem que tomar sou eu, não é você. E a gente tem que ter essa coragem para a senhora: nós fomos formados. Nós temos um currículo, uma normativa, nós andamos por aqui. Então, durante um mês teremos essa atividade, ou durante o ano. Anuncie: seus filhos chegaram sujos em casa. Por isso que o município dá um uniforme, não é? Não? Desculpa, alguns dão. Enfim, não vamos nos apegar em coisas menores. Vamos pensar que se nós voltemos aqui, planeta Terra chamando, se nós estamos de fato de mãos dadas com as normativas, nós temos aqui a possibilidade de fazer a diferença pelas nossas crianças. E aí, olha só, como é, voltando lá ao tema da nossa fala, desemparedamento das crianças. Como é que eu vou trabalhar no quadrado de cimento todo dia, tendo que dar conta do conviver, do brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se? O quadrado é limitado, gente. O quadrado da sala é limitado. A sala de aula hoje para nós é o espaço todo da escola e o espaço externo à escola. Por exemplo, não tem um espaço na escola, porque é tudo de cimento,
Será que tem uma praça perto da escola? Será que tem algum lugar onde a criança possa ter contato? E a gente vai fazer aquele documento, pais, no dia tal, as crianças serão levadas para a praça tal, nós contamos com a sua colaboração. Se alguma mãe quiser participar conosco, estiver disponível, seja muito bem-vinda. Mas no quadrado só não dá mais certo, gente. Nós estamos privando as crianças da vida e da vida real. E olha aí, olha, eu fui pegando alguns trechinhos. Então aqui, os campos de experiência. Por que eu estou trazendo campos de experiência? Por que a gente trabalha com campos de experiência? Boa pergunta. E a gente faz o quê? Pega o campo de experiência e quer transformar em componente curricular. Isso que a gente faz. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Isso é língua portuguesa. Não é língua portuguesa. É campo de experiência. É outra pegada. Observem, olha, os campos de experiência como mundos cotidianos de experiência da criança. Podemos compreendê-los como a predisposição de ambientes específicos por parte dos professores que permitem possíveis ações de descoberta por parte das crianças. Quem é que prepara? Quem é que prepara esses campos, esses lugares, essas condições? Somos nós. Nós é que a partir do currículo, dos diversos campos de experiências, vamos preparar. Vou preparar um campo por dia? Não vai, os campos estão interconectados. Não dá para, olha, tem 5 campos, 5 dias, segunda eu trabalho com o terceiro. Não é isso. A pegada do currículo não é essa. E aqui só para vocês terem uma ideia, olha, se eu tenho escuta, fala, pensamento e imaginação, eu estou querendo transformar em língua portuguesa. Traços, sons, cores e formas, isso é arte. Não é. São campos de experiências que eu vou promover vivências para que essas crianças tenham experiências diversas. Aí eu vou trazer a neurociência aqui. Como a gente sabe que de 0 a 6, 90% da rede neuronal está sendo formada, como é que tudo isso vem ficando dentro da nossa memória de longo prazo? Por meio das experiências. Por exemplo, uma criança que não tem experiência do traçar, não é escrever, traçar, ela vai ter dificuldade com a letra cursiva. Criança que na educação infantil não desenha, vai ter dificuldade com a escrita. Agora, a criança que na educação infantil, desde a mais tenra idade, tem a opção de traçar em diferentes suportes, a escrita dela está muito mais avançada. Por exemplo, os indígenas têm muito mais probabilidade de se sair muito melhor na letra cursiva do que as crianças não indígenas, porque eles têm uma habilidade com a mão muito grande, principalmente nos desenhos, na arte, na vivência que eles têm com o meio ambiente, coisa que nós somos privados. Então aqui depois, espaço, tempos, quantidade e relações. Matemática não é matemática, é um campo de experiência. Corpo, gesto e movimento, educação física. Não estou falando que o componente está lá? Não está. E aí vamos entender, olha, como é que está a distribuição da educação básica? Eu tenho educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Por que não é ensino infantil? Por quê? Por que educação não é ensino? Porque educação infantil não é instrucional, que vem por meio dos componentes curriculares. A educação infantil é experiência, é vivência. Essa criança vai ter a oportunidade de contato com tudo, rechear a sua memória de longo prazo. Por exemplo, é alfabetizar na educação infantil? Não. Mas a criança terá contato com letras móveis, aquelas em altinha, pode ser de TNT, pode ser de plástico, ela vai ter contato, por quê? Ela precisa aprender por meio do tato o mapa das letras, e isso vem para a memória de longo prazo. Ela sai da educação infantil sabendo as letras do nome, sabendo escrever o nome, reconhecendo números, diferenciando números de letra. Ela sai, gente, mas a alfabetização é responsabilidade do primeiro e segundo ano. E agora ainda tem uma lei, hein? A lei 14.407 de
julho de 22, do ano passado, diz que é responsabilidade da educação básica a alfabetização plena. E é responsabilidade pela formação de leitores. Nós vamos formar leitores desde a educação infantil, sabem disso? Tem um dos objetivos de aprendizagem, no Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação, se não me engano, o objetivo 8, que diz que os bebês, eles vão participar de situação de escuta de diferentes gêneros. Olha só, isso está dizendo que eu estou contando história, que eu estou folheando o livro, que eu estou passando o dedinho, mostrando, olha o porquinho, olha o chapeuzinho vermelho, enfim, ele está participando de situação de escuta. Quando eu vou para as crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, aqui no meio, nessa segunda etapa na base, está dizendo que elas vão manusear, olha só, manusear. Para manusear tem que ter coisas disponíveis aí, livrinhos, né? Manusear diferentes gêneros e também participar de escuta. E quando eu vou para 4 e 5 anos, o que está posto no mesmo objetivo? Que eles vão selecionar diferentes gêneros. Para eu selecionar diferentes gêneros, tem que ter livrinhos ali para a criança falar, ah, eu quero esse aqui, ah não, eu quero esse. E se não tiver, como é que eu dou conta desse objetivo de aprendizagem? Para eu dar conta dos objetivos de aprendizagem, eu tenho que saber quais são as condições necessárias e o que é que eu preciso pedir para o meu gestor para dar conta de tudo isso. Porque senão, muitas das vezes, gente, o trabalho do gestor é insano numa escola. Quem anuncia as necessidades somos nós, para poder chegar até a Secretaria de Educação. Então, quando eu olho para cá, lembrar, por que nós trabalhamos com campos de experiências e não com componente curricular? Porque a educação infantil não é instrucional. Simples assim. Tem avaliação na educação infantil? Tem observação do professor para saber se as condições que ele ofereceu atendem ao direito da criança ou não. Avaliação a partir do... Tem o registro, tem o portfólio, tudo isso eu tenho, mas a avaliação a partir do primeiro ano. Caminhamos. E aí, olha, a gente vai fazer um exercício aqui, que isso aqui é importante para nós, para que a gente possa entender como é que eu vou desemparedando as crianças a partir do currículo. A gente não está inventando nada aqui não. Eu só estou trazendo aquilo que já está posto no nosso currículo. E eu peguei aqui, ó, esse campo eu e o outro, para fazer um exercício com vocês. Quando a gente olha para a base, olhando lá para os componentes curriculares, para as habilidades e os objetivos de aprendizagem, eles têm uma estrutura. Isso facilita a vida da gente na hora de fazer o nosso plano. Então eu divido aqui, a estrutura do objetivo está aqui, tem um verbo, o complemento do verbo e um modificador. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o objetivo de aprendizagem, por exemplo, eu tenho que entender que aqui tem 1, 2, 3, tem? Os 3 são os mesmos objetivos. Eu estou trabalhando com o objetivo 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. O que é que diferencia? A ação cognitiva pré-determinada para a faixa etária. O que é isso que essa mulher está falando, gente? Eu estou falando aqui de uma coisa que a gente passou de largo aqui na faculdade, taxonomia de Bloom, que é o que vai ali alimentando toda a lógica do currículo aqui por competência, né? Então o que eu tenho que ver? Se aqui, olha, para os bebês, então aqui, a primeira faixa, bebês, então aqui, 0, 1. Faixa 2, crianças bem pequenas. Faixa 3, crianças pequenas. Isso está claro para nós? Se não está claro para todo mundo, precisa ficar claro. Porque se eu não compreendo essa lógica, talvez eu tenha dificuldade em planejar. Então, quando eu olho para esse objetivo, que é o mesmo objetivo 3, do eu, o outro e o nós, eu peguei aqui para os bebês, tá bom? Então está aqui, o primeiro, 0, 1. Qual é o verbo que está destinado aqui? Interagir. De quem é esse verbo? De quem é? De quem é o verbo? Parece uma música lá do Nordeste. De quem é esse jegue? Mas de quem é o verbo?
De quem é o verbo? Se tem essa dúvida em nós, que maravilha, porque está falando assim, putz, ainda não dei conta disso. Não tem problema. Por quê? E sabe por que não tem problema? Porque o nosso currículo é de 2019. Segundo semestre, não deu tempo de se apropriar, gente. Tivemos uma pandemia, atravessou a vida da gente. A gente está voltando agora, começando a entender esse negócio. Então não tem problema. Todos os verbos que iniciam um objetivo de aprendizagem são direitos assegurados para quem? Para as crianças. Direito assegurado, gente. Então está dizendo aqui que os bebês têm o direito assegurado de interagir. Interagir com o quê? Aí a gente vai lá para o complemento do verbo. Com crianças da mesma faixa etária e adultos. E o modificador? Para que ele vai interagir com crianças da mesma faixa etária e com adultos? Para explorar os espaços, materiais, objetos e brinquedos. A sala de aula é um espaço suficiente para a exploração de espaço? Vocês acham que é? Não. Ela é limitada. A sala de aula é limitada. Então, para eu cumprir esse objetivo aqui, eu preciso ampliar a minha visão. Eu preciso falar assim, essa sala, esse quadrado, com esse monte de coisa que sabe de educação infantil, só Jesus na causa, né? Tem coisa que não acaba mais. Não é suficiente. Porque se eu estou falando de interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adulto para explorar espaços, não é explorar espaço. Então eu tenho que pensar quais são as diversas vivências que eu vou pensar para que isso aconteça. E aí pensar sozinho dá trabalho, gente. Pensar no coletivo, nos momentos formativos, né? Se alguém pensa sozinho, pensar sozinho dá menos trabalho, mas a gente fica mais pobre. Agora pensar junto, as ideias, a gente junta um monte de coisa e quando vê tem uma coisa maravilhosa acontecendo. Aí quando eu vou para cá, olha, para as crianças bem pequenas, observe que o verbo dos bebês é interagir. Qual o verbo destinado para as crianças bem pequenas? Compartilhar. E aí eu tenho que pensar, qual é a estratégia, qual a vivência que eu preciso promover para que as minhas crianças aqui, bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, elas têm para poder aqui compartilhar os objetos e os espaços, de novo, com crianças da mesma faixa etária e adultos. Observem que aqui o compartilhar significa o quê? Por exemplo, as escolas que têm aquelas motoquinhas de diferentes cores, a gente pode fazer num espaço livre o compartilhar desses vários objetos que a escola tem para as crianças, né? E eu vou compartilhar esses objetos em diferentes espaços. Então, tem salas que são construídas, tem a sala de aula aqui, aquele espaço onde a criança toma sol e tudo mais. Posso usar aquele espaço? Posso. Mas se tiver um espaço aberto, com natureza, é para lá que eu vou, gente. Eu preciso assegurar que essa criança tem contato com a natureza. E quando eu vou para os maiores, qual é o verbo? Olha, ampliar. Ampliar o quê? As relações interpessoais. Por quê? É por meio da relação, né, interpessoal que eu me formo como sujeito. Eu sou a soma das diferentes relações que eu tive no decorrer da minha vida. Se eu me relacionei com pessoas muito top, eu vou ficar melhor. Por isso que diz que o resultado atual nosso são das 5 pessoas que você mais convive no seu dia a dia. Aí observe, quem são as 5 pessoas que você mais convive? Se tiver aquele meia boca, putz, olha, podia estar melhor se essa pessoa fosse um pouquinho melhor, né? Mas enfim, vocês estão observando que para eu poder dar conta do currículo em ação, eu preciso primeiro compreender o que está proposto? E se eu não compreendo a lógica do currículo, eu tenho a vontade, às vezes, de voltar lá para os componentes curriculares. E a gente está numa outra pegada agora.
Tudo bem? Vamos caminhando. Eu trouxe mais um exemplo aqui, ó. Espaços, tempos, quantidade de relações e transformações. De novo. Olha o verbo para o bebê. Explorar. O que os bebês vão explorar? Relações de causa e efeito, transbordar, tingir, misturar, mover e remover. Na interação com o mundo físico. Dá para fazer isso dentro da sala de aula, gente? Vai ficar difícil, não vai? Se eu vou aqui fazer com que as crianças transbordar, já está dizendo, transborda com líquido. Que eu posso usar corantes naturais para fazer. Dá para fazer isso em sala de aula? Até dá. Mas um espaço aberto é muito melhor. O que está assegurado para a criança, para os bebês, aliás? Olha, bebês, crianças bem pequenas aqui, explorar e descrever. O que eles vão explorar e descrever? Semelhanças e diferença entre as características e propriedades dos objetos. Textura, massa, tamanhos. Você imagina essa atividade sendo feita num lugar onde tem árvore? Que a criança pode sentir a textura da casca da árvore, a textura da folha da árvore. Não é diferente, gente, do que você ficar forjando uma situação. Vamos comprar plástico bolha. Vamos poluir o mundo. Mas plástico bolha tem sensações. Vamos pegar aquele papel que é rústico. Vamos pôr na natureza, gente. A gente já está sujando demais a natureza. O planeta não está dando conta. Vocês viram a chuva de hoje? Teremos piores. Porque nós estamos fazendo danadura com a natureza. Depois, olha só. Estabelecer para os maiores, 4 e 5 anos. Estabelecer o quê? Relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades e registrando dados relativos ao tamanho, peso, volume e temperatura. Mas como é que ele vai registrar? Por meio de desenhos. Todo dia, para essas crianças aqui, tem que ter desenho na educação infantil. Todo dia. Conta uma história, põe a criança para desenhar a história e depois falar sobre o que ela desenhou. Isso dá um potencial para a alfabetização que vocês não têm ideia. Agora observem aqui. Esse estabelecer, dá para pôr para o bebê? Não dá, porque é uma ação cognitiva que está ligada à faixa etária dele. O que é estabelecer? Criar. A gente precisa ir fazer um processo que é assim. Quando eu leio o currículo, enquanto eu não consigo dar exemplos e falar com as minhas palavras, eu não entendi. Eu só consigo falar, agora eu entendi, quando eu consigo verbalizar, trazer metáforas, comparações, aí sim. E aí fica isso para nós. Até quanto nós já compreendemos esse currículo? O que nós já fizemos? E agora eu vou pôr para vocês um videozinho. Cadê meu auxiliar de palco, Alex? Depois, só um momentinho. Eu vou passar um videozinho para vocês. Na verdade são 2, mas esse é o primeiro. Que é uma experiência de uma escola de educação infantil lá no Butantã, em São Paulo. Não fica assim, meu Deus, não é para fazer isso, tá? É para vocês pensarem assim, olha, é possível fazer e experimentar coisas diferentes, tá bom? Pode pôr, Alex. Vamos lá. Já chamou? Quer que eu vá aí? Tem áudio. Só um momento, gente. Enquanto isso, respirem, tricotem com a amiga do lado. A gente vai passar sem som, porque tem umas falas das crianças muito interessantes. Mas depois eu deixo o vídeo com as meninas da secretaria e elas disponibilizam para vocês. A gente vai assistir sem som.
passa mais um pouquinho, depois eu vou parar e vou pôr. Esses são ambientes próximos à escola. Aos bebês. Vamos passar. Pode parar aí, Alex. Depois é importante que vocês possam assistir esse vídeo inteiro nos momentos formativos. Pode pôr no slide de novo. Tem um outro que eu vou passar que é da China, da Angie Play, que é uma experiência muito diferente. Tudo bem que é lá na China, mas a gente pode pegar algumas ideias aqui. Então, olha, quais questões são levantadas no vídeo? Então, um pouco daquilo que eu já estava falando, né? O que nós já fazemos? A gente tem aí um trato com as crianças ligadas à natureza, um trato de liberdade para essas crianças, ou nós estamos mantendo essas crianças mais aí, tentando controlar o movimento? Como é que nós estamos? Depois, o que nós precisamos fazer? Cada um está conjecturando, está pensando em coisas aí a partir da sua prática. Tem gente que fala assim, já faço tudo isso, a minha escola dá abertura para tudo isso. E tem gente que fala, meu Deus, se eu fizer isso, não sei como é que eu vou ser recebida pelos pais. A gente precisa começar a pensar. Que mudanças começaremos a propor? A partir dá para fazer tudo de uma vez? Mas dá para ir passo a passo fazendo as mudanças necessárias na nossa prática, tá? E aí eu fui pegando algumas falas lá do vídeo. Então, a infância é um estado que nos torna capazes de reinventar a natureza, de lançar olhares inéditos sobre o mundo, um estágio de vida que torna os seres humanos capazes de reinventar e dar outro sentido para a vida. Então, se nós estamos trabalhando com essa faixa etária, a gente precisa dar oportunidade dessas crianças reinventarem o seu modo de ser, estar e agir no mundo. Depois, as crianças adoram ter experiências estimulantes, onde elas tentam coisas novas, onde experimentam coisas novas, onde podem explorar algo que nunca viram. E aqui, olha, experiências estimulantes, quando a gente pega o documento que vocês agora da base, na formação continuada, fala de experiências desafiadoras. Porque no Brasil nós temos um problema sério. A gente tem um problema em acreditar que as nossas crianças são capazes. E muitas das vezes a gente prepara atividades muito interessantes, quando chega e olha para cá e fala assim, isso aqui não vai dar certo. Tira parte da atividade e deixa só aquilo que é muito fácil. E impede a criança de poder avançar. Depois, é necessário pensar no bebê como crianças que precisam de se movimentar muito e entrar em contato com essa diversidade toda que a escola e a rua oferecem. E é o que dará condições para que eles aprendam e se desenvolvam. De novo, olhando para aquela tríade que é a natureza, as interações ali no meio do outro, nós damos a oportunidade de fazer com que essas crianças sejam sujeitos de potência, não só na educação infantil, mas na vida que segue também. E aqui, olha, eu fui trazendo algumas imagens de escolas por onde eu passo. Aqui é uma escola do interior de São Paulo, né? E as crianças nessa atividade aqui, por que eu trouxe? Porque a professora estava fazendo um trabalho com folhas. E o que ela fez? Estando numa escola com um jardim imenso, pediu para que as crianças trouxessem de casa folhas. E ela falou assim, mas por que você pediu para elas trazerem folhas de casa? Com esse quintal maravilhoso, nossa, Maria Regina, eu não tinha me dado conta do espaço que a gente... Eu falei, você está tão preso naquela caixa de cimento que não dá conta do espaço que tem. Pediu para as crianças trazerem folhas de casa. E aí a gente tem aqui as crianças já brincando aqui com as folhas e pegando as folhas do chão. Então está aqui, o desenvolvimento da primeira infância se dá pela maneira que a criança se relaciona com o mundo. Não existe apenas o que enxergamos, mas também o que sentimos. Por isso que nós vamos trabalhar com essa questão do tato, né? Nós fizemos uma experiência nesse município, num projeto de formação, que foi, nós estávamos em frente a uma praça e eu pedi para as meninas, vocês vão para a rua e vocês vão fotografar
fotografar coisas da natureza que vocês passam por ela todo dia e passam despercebido. Gente, dava para fazer uma exposição de tanta coisa bonita que elas fotografaram. E falaram assim: nossa, Maria Regina, não me dei conta que tinha isso aqui. Nossa, que aquela árvore está florida. Eu falei: a gente passa e não enxerga mais. Então nós precisamos fazer uma parte que é de contemplação. A gente para fazer contemplação? Para ver o pôr do sol? Para ver um pé de árvore bonito, florido? Mas a gente para em frente a uma vitrine com uma roupinha: putz, aquela cabe em mim, não é? Ai, ia ficar tão bem. Natural, porque nós somos bombardeados com isso. Depois, olha, nós fomos feitos e evoluímos para estar na natureza. A escola trata a criança como alguém separado da natureza, a maioria do tempo entre quatro paredes. Podemos mudar? Podemos? Devemos mudar, né? Nós precisamos fazer isso. Não é por eles não, só, é por nós também. Por quê? Eles são crianças agora, se tornarão adultos. Quando eles estiverem adultos, nós estaremos mais maduras, velhas jamais, mais experientes, né? E nós vamos precisar dessas crianças como adultos nos atender em diferentes lugares. Então, se eu tenho uma pessoa muito mais sensível, que bom para mim. Porque senão eu vou ter aquelas cuidadoras que enchem a gente de Lexotan para dormir o dia inteiro e ela ficar no celular. E eu estou falando isso porque eu tive minha mãe doente, agora ela está bem. E eu vivi essa experiência. Né? Eu achava que a moça estava tomando conta. E ela só dormia, até descobrir. Essa é a realidade. Então, olha só, as crianças têm atração inata pelo que é natural, pelo que é vivo. Essa atração se fortalecerá ou se fragilizará de acordo com o que a cultura oferece a ela. Se não tem acesso, se tem pouco, essa atração se fragilizará, podendo virar indiferença ou aversão, formando uma noção completamente errônea de que a natureza é nociva e perigosa. A gente já está nessa. As crianças têm aversão com bicho, não gostam de pisar o pé no chão. Eu moro na praia, literalmente eu moro na praia, 10 minutos de uma praia aqui, 10 minutos de uma praia ali. Quando eu faço caminhada na praia final de semana, desce muita gente da capital para lá. E aí eu fico observando as crianças. O olhar de quem trabalha com educação, você vai olhar para a criança assim, na pontinha do pé, com medo de pôr o pé no chão, gente. Vocês imaginam? Sem equilíbrio, porque não tem movimento, vivem presas em apartamentos e quando vai para a escola continuam ali cerceadas na parede de cimento. Como é que a gente vai mudando isso? Vocês aqui são privilegiados, estão numa cidade do interior com tanta coisa bacana, mas as crianças da capital não. Tem criança sofrendo com falta de vitamina D, porque não toma sol. Vocês imaginam um país tropical, alguém com problema de vitamina D? Por exemplo, eu já tive. Né? Por quê? Toma pouco sol. A gente fica muito preso nesse quadrado de cimento. E agora, com a tal da tecnologia, gente, aí eu vou deixar um recadinho para quem está na educação infantil em sala de aula. Sala de aula não precisa de tela, nem de televisão. Não sou eu que estou dizendo isso não, viu, gente? A neurociência está dizendo. Sala de aula não é para ter televisão. Sala de aula de educação infantil não é para ter televisão. Ah, mas como é que eu vou passar para... Minha filha, solta essas crianças. Vamos fazer ficar posto no currículo? A tela é um veneno. Nós teremos em pouco tempo uma quantidade absurda de crianças com miopia por conta do uso dos celulares. O que os pais fazem hoje? Na minha época, a gente tinha chupeta de borracha. Hoje é chupeta eletrônica. Não é? Celular na mão da criança e você vai fazer tudo que você precisa, porque ela vem com um robozinho ali. Ela já não atrapalha. Né? É como se criança fosse para ficar quieta. Criança quieta é criança doente ou adoentada. Então, a influência que os cuidados de um ambiente externo têm sobre as conexões cerebrais torna os primeiros anos de vida um período crucial. O que a gente tem feito com esse período? Tem ajudado essas crianças ou nós estamos na mesma toada que os pais vêm vindo com as crianças? Se isolamos a criança da natureza, isso é comprovado
provavelmente nocivo para a sua saúde. Ela deixa de ter contato com bilhões de bactérias boas e saudáveis que estimularão o seu organismo, sua imunidade e suas defesas. A bolha não faz bem para ninguém. Criança na bolha vai adoecer com muita facilidade, né? Nosso trabalho é tirar as crianças da bolha e pôr em contato com a natureza. Cientificamente está comprovado que essas crianças que vivem em bolhas de asepsia ficarão mais doentes no futuro. A gente tem vários exemplos aí, na própria família, né? Tem umas mães de primeira viagem, que é só na primeira viagem, na segunda ela já fica normal, né? Que quando nasce o bebê, você não pode fazer nada, não pode ter barulho. Olha, é absurdo isso. Criança precisa de estímulos também. Esse negócio, para com isso. A vida que se vive não é para mundo. A vida que se vive tem barulho, tem entra e sai, tem um dia a dia da rotina ali. Ai, não pode. Para com isso. A criança vai adoecer na primeira vez que sair tomar um ventinho. Quantos de nós fizemos isso com nossos filhos? Depois a gente aprendeu. Teve o segundo, viramos normais, assim? E quem não tem o segundo está perigando, é melhor ter. Então aqui, atualmente a neurociência tem contribuído muito com a ciência da educação, né? E dizendo que aproximadamente 90% dessas conexões cerebrais, elas são feitas aí de 0 a 6 anos. Então nós precisamos de fato promover diferentes experiências para que essas crianças tenham na sua memória de longo prazo tudo o que ela necessita. Tá? E aqui, olha, só fui colocando algumas imagens, criar espaços naturais onde as pessoas possam viver, faz muito bem para a saúde, né? É melhor do que médico prescrevendo receita. Abraçar uma árvore, jogar uma pedrinha, olhar no tronco, pegar folhinha. Quando eu falo abraçar a árvore, você fica maluquice, gente, é muito bom. Quem não experimentou ainda abraçar a árvore, vão te chamar de louco ou de louca, mas abrace. Porque energia vitalina é energia vital. Eu trabalhei em Guarulhos e a mulher do Pietá, que era o prefeito na época, ela era tida assim, ela foi deputada. Não lembro o nome dela agora. Mas a mulher vivia abraçando árvore, né? Tinha fotos da mulher abraçando árvore. E uma pessoa extremamente inteligente. Mas por muitos, às vezes, por falta de conhecimento, era tida como não muito boa da cabeça. E ela era maravilhosa. Tá? Aqui algumas crianças também em situação de liberdade. E aqui, esse vídeo, agora sim, vamos lá. Se esse não tiver som, não tem problema. Eu quero que vocês prestem atenção nas imagens. É uma escola, vamos ver se é grande play. Não se importe com o que está escrito ali, se importe com o que vocês vão ver na imagem. É uma escola chinesa que tem uma proposta muito diferente. Você fala, mas lá na China, nós vamos pegar o que é possível fazer com essas imagens aqui no nosso país. Vamos assistir. Não precisa traduzir não, viu gente?
Obrigada. O que é que vocês acham? Tudo bem que é uma realidade muito diferente da nossa, mas tem ideias aí, gente, que é possível a gente fazer, né? A Angie Play, ela está começando a ficar mais conhecida, né? E assim, quando a gente pega essa criança com tanta liberdade, que sujeito nós estamos formando, gente? Que sujeito é esse? Que tem liberdade de criar, que vai trabalhar com o corpo, porque esse movimento com o corpo lá na alfabetização é extremamente importante, mas não pense que essas crianças ficam só nisso não. Olha que bacana o que acontece aqui, ó. Então, aqui essa escola na China, no condado de Anji, 14 mil crianças entre 3 e 6 anos participam de um currículo altamente sofisticado de brincadeiras auto-iniciadas, autodeterminadas, reflexão e autoexpressão. As crianças constroem pontes com escadas e tábuas, atravessam tambores de óleo e constroem seus ambientes com tijolos, madeira e corda. Todos os dias essas mesmas crianças assistem os vídeos de suas brincadeiras e discutem suas descobertas e intenções e criam desenhos complexos, esquemas e sistemas simbólicos de escrita. Eles frequentam creches públicas repletas de risco, amor, alegria, engajamento e profunda participação de suas famílias e comunidade. É público, não é pago. É público. E olha só, essa parte aqui, quer dizer, eles são filmados na brincadeira deles e depois eles vão desenhar sobre o que eles brincaram e eles vão falar sobre o que eles brincaram, né? Quais foram o sentimento, as emoções que eles viveram a partir das brincadeiras. Isso eu estou trabalhando oralidade, eu estou trabalhando o desenho que vai evoluir para a escrita, porque a gente precisa estar muito atento a esse corpo biológico. Nós não nascemos geneticamente talhados para a escrita e para a leitura. Isso é cultural, isso é desenvolvido na escola com o auxílio do outro. Mas o traçar, o desenhar é inato ao ser humano. Então a evolução da escrita, ela vem pelo desenho. Então quanto mais essas crianças desenham lá na educação infantil, maior a probabilidade de uma alfabetização muito mais tranquila, para a gente não ficar nessa neura que tem lá no final do segundo ano. Agora nós teremos SAEB, não é censitário, mas teremos um SAEB agora para o segundo ano, dizendo como estão essas crianças no processo de alfabetização. Então aí entra um trabalho muito bem feito de vocês, não de alfabetizar, mas de trazer os prelúdios da alfabetização naquilo que vocês desenvolvem. Então aqui a prática do Angie Play é centrada em 5 princípios interconectados: amor, risco, alegria, engajamento e reflexão. Uma crença fundamental na capacidade da criança e o compromisso com o direito de cada criança de experimentar longos períodos de autocontrole, jogo dirigido, ininterrupto e não guiado. A liberdade nossas crianças, gente, são sujeitos de potência. A gente precisa acreditar nisso. As crianças não são aquelas que precisam, elas estão ávidas por descobertas e por novas experiências. Quem é que vai dar as condições? Quem é que vai preparar o terreno? Vocês. Quem é que estará apoiando o trabalho de vocês? Seus coordenadores e diretores. Quem apoia o trabalho dos diretores e os coordenadores? A equipe da Secretaria de Educação. Esse efeito em cascata precisa chegar até as nossas crianças. E vamos lá, tá? Eu ia passar esse videozinho aqui, mas ele precisava do som. Esse vídeo é uma experiência de um município aqui de São Paulo, de Vargem Grande do Sul. É uma pena, acho que eu vou colocar um pouquinho só, mas depois eu vou disponibilizar para vocês ouvirem na escola. Esse é um projeto com uma creche e vocês vão ver o quanto essas professoras fizeram. Depois disso aqui nós estamos caminhando para o final. E aí eu vou ficar por aqui para que quem quiser conversar um pouquinho, tirar uma dúvida ou responder algumas questões. As que eu consigo responder, eu respondo hoje. As que eu não consigo
conseguir, porque eu ainda estou viva, graças a Deus, não sei tudo, né? Eu prometo responder aí pelo WhatsApp, seja o que for, mas eu me coloco à disposição. Tem como colocar, Alex? Se não tiver, não tem problema, eu deixo disponível para vocês. Esse é um videozinho que vale muito a pena, porque é uma situação real numa escola pública aqui no interior de São Paulo, Vargem Grande do Sul. Vamos ver se dá. Envolveram famílias, foi maravilhoso o projeto. Pena que não dá para ouvir isso. Se puder dar uma adiantadinha, eu acho que... Não, isso já é o final. Quando vocês assistirem na escola, vai ficar bacana, porque tem um som, uma musiquinha que tem tudo a ver com o projeto que elas fizeram. Travou aí, sei lá? Mas enfim, vamos deixar. Eu não costumo trazer vídeo, porque às vezes dá essas coisas, né? Aí você fica meio... Mas tudo bem, não tem problema não. Pode ir aqui. Então, meninas e meninos, esse espirro pedagógico, foi um espirro só, né? Eu espero que vocês estejam com a imunidade bem baixa, para que o espirro pedagógico chegue até vocês. E que esses vírusinhos que entrarem aí possam deixar vocês aí contaminadas e contaminar outras pessoas. Lembrem-se que se o nosso trabalho for bem feito, efetivo, a partir das normativas, a gente muda esse país. Esse é o nosso trabalho. Acreditem que o nosso trabalho, vocês viram os dados, 81%. Nós podemos fazer a diferença nesse país. Pode ser que eu me comporte como Jatobá, eu não veja os frutos do meu trabalho, mas eu tenho certeza que o planeta e as próximas gerações terão a experiência que passou pelas minhas mãos. Meu muito obrigada. Já terminou, olha que rápido. Que pena. E eu estou aqui à disposição. Bem rápido, eu sempre digo que esse é o tipo de formação que é só para deixar a gente com a pulga atrás da orelha, porque não é o melhor tipo. A formação é aquela formação onde a gente trabalha, mão na massa, faz análise, expõe trabalho, mas aqui foi mesmo só um espírito pedagógico. Bom, meu muito obrigada, e eu vou dizer aqui até breve, eu adoro voltar nos lugares. Bom, então a Regina está aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, levanta a mão que eu levo o microfone até vocês. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, aproveita, porque a Regina tem muito saber. Senão eu estou aqui também. Às vezes não quer fazer a pergunta aqui, eu vou ficar por aqui porque eu estou com tempo ainda. Tá tranquilo, só vou embora amanhã. O espirro foi dos bons, hein? Todo mundo contaminado. Você vai ver segunda-feira a colheita das nossas crianças. Ai, que maravilha. Nós vamos filmar. Nós vamos para as escolas para filmar a colheita das nossas crianças com esse espírito. Então nós vamos chamar a secretária de Educação, Dona Dulce de Andrade Araújo, que vai dar uma palavrinha com a nossa equipe. Dona Maria Regina, que espírito bom! Bom dia, quase boa tarde, tudo bem com vocês?
É uma alegria a gente encontrar o pessoal da educação infantil. Vocês sabem que eu sempre fui crescenta, né? Eu nasci professora da pré-escola. Aquele tempo a gente trabalhava com crianças de 2 anos, que a Assis foi meio ousada, municipalizando toda a educação infantil. E tínhamos as creches, que à época trabalhava até com crianças de 6 anos. Então, as de 6, algumas iam para a creche e outras iam para a pré-escola. Então, à época, todo mundo aqui não me deixa mentir, nós nascemos com uma proposta pedagógica que contempla esses conceitos, esse currículo. Então, por exemplo, trabalhar embaixo da árvore já não seria um problema político, está dentro da proposta. Porque nós nascemos, a educação infantil em Assis, os espaços, eles eram exatamente sobre a sombra de uma mangueira, não é, Silvia? E outros aí. Então é muito agradável ouvir esse resgate, essa sensibilização. É óbvio que nós temos que ter condições de trabalho e Assis também cresceu nesse sentido, às vezes até trazendo um certo prejuízo para a criança, porque a gente esquece da areia, esquece do pedacinho de pau da marcenaria, né, que a gente ia buscar, e fica ali do plástico, muito pouco tecido, e agora a tecnologia, né? Mas eu estava ouvindo a nossa professora e fiquei pensando quando ela disse assim: você, professor, tem que dizer para o seu gestor o que você precisa para desenvolver essa proposta para que isso chegue até a secretaria. Não foi isso? Então, nós gostamos de participar desse momento com vocês para consolidar essa situação, que vocês devem mesmo trazer o que é que eu preciso. E eu creio, vi no final do ano muitos trabalhos das escolas que tinham essa perspectiva. E foi um momento em que a gente denominou de um trabalho extracurricular. E foi muito rico. Foram hortas, feiras, passeios ecológicos, visitas a espaços culturais. Que aconteceu porque era atividade extracurricular. Por que isso não deve estar no currículo o tempo todo? Então, para isso, a Secretaria conta hoje. Eu até queria apresentar para você e resgatar um pouquinho da nossa estrutura. Os nossos ATPs, quantos são? Onde estão? Podem se levantar, por favor? Até pode vir aqui, ó. Já que nós temos tempo, isso faz parte do currículo. Os nossos ATPs, Carlos, os nossos supervisores e assessores. Vamos lá, olha só. Deixa aí ninguém escondidinho não, tem gente chegando lá, ó. Olha só. Tem mais não? Virão à tarde, né? O nosso parceiro, da editora do nosso livro da Ática de Inglês, Saraiva Scipione. Então, muito obrigada. Isso aqui, opa, fiquei muito fora. Vem aqui o pessoal da comunicação, vem aqui, ô Gabriel. Vem cá, Guga. Não pode sair daí? Tem mais alguém aí da assessoria? A Deisa, da editora, da outra editora. Por favor, querida. É assessora técnica. Então, essa equipe aqui é o quê? Quantos por cento? Vamos chamar de 10%? 15%? De toda a assessoria de suporte pedagógico que nós temos na rede. Porque temos os coordenadores pedagógicos. Quantos estão aqui? Quem são os coordenadores pedagógicos? Venha cá, para a gente fazer uma foto coletiva depois. Vem cá. Esses são os parceiros mais experientes, segundo a nossa assessora mais experiente. Que legal.
E temos os diretores e vice-diretores, que chamar todo mundo aqui vai ficar assim. Então, o que vocês acham? Nós temos condição de desenvolver um currículo? Temos ou não temos? Vocês têm suporte? Tem para dar suporte para as nossas crianças, que são a razão de ser do nosso trabalho, do nosso emprego e do nosso profissionalismo. E ainda pedir para vocês fazerem um exercício, voltando para o foco de hoje, da palestra que tão bem foi ministrada. O que é que falta na escola para que vocês deem conta do currículo e dessa missão que nós abraçamos? Além e fora o piso. Isso não é uma discussão da criança, certo? A questão do compromisso, da discussão da criança, isso é inegociável. O piso, sim. Vamos negociando e uma hora a gente acerta. Muito obrigada, parabéns, equipe. Todo mundo já se registrou? Regina, vem aqui, tirar uma foto. Nós estamos registrando esse momento, que é um momento histórico, né? E eu acho que daqui a alguns anos, nessa equipe que representa todos vocês e os outros que ainda não estão aqui, mas que virão no período da tarde ou que estarão em outras escolas, vocês vão ter muito o que contar. E eu tenho certeza que nós vamos atingir os nossos objetivos também, junto ao nosso plano de carreira, ao nosso teto de salário, e vamos ter tolerância, paciência, que eu sei que vocês já estão tendo, mas muita fé. Muito obrigada e tenham um bom resto de planejamento.